Vamos resolver agora a questão 84 do vestibular da Unesp de 2022. Um experimento vai avaliar a memória de um grupo de 10 crianças, de 12 anos, em relação à capacidade de retenção de palavras, figuras e números, durante 30 segundos. Cada criança recebe a mesma lista de 10 palavras, então 10 palavras, e em seguida tem 60 segundos para escrever as palavras que lembra ter visto. O mesmo se repete com uma lista de 10 figuras e em seguida com uma lista de 10 números naturais aleatórios, de 1 a 100. A tabela indica o resultado desse experimento. Então a gente tem aqui a nossa tabela. De acordo com os resultados do experimento, então a gente tem aqui 5 alternativas onde a gente quer verificar corretamente qual é a certa. Então vamos lá, vamos começar pela ordem, começando com a A. 73% do total geral de acertos do grupo correspondem aos acertos de palavras e de figuras. Então, o que o exercício quer saber? O exercício está falando que 73% do total geral de acertos corresponde aos acertos das palavras e figuras. Então, a gente tem que calcular essa porcentagem. Como a gente calcula? A gente pega o total geral de acertos, que é 250, certo? E a gente vai pegar no nosso numerador e somar as quantidades de palavras, acertos e de figuras. Palavras foram 84. Aqui o nosso total de palavras. E de figuras foi 90. Então, nós vamos ter 84 mais 90. Como a gente quer em porcentagem, nós multiplicamos por 100. Então, fazendo essa soma, 84 com 90, isso é 174. 174 divide por 250. Isso aqui multiplica por 100. Obviamente, o que você vai ter? Você vai ter esse zero cancelando com esse zero. Aqui você vai ter o quê? Você pode fazer uma simplificação também. Esse 10 você pode simplificar com 25. Aqui fica 5 e aqui fica 2. Então, você vai ter 174, que multiplica 2 e divide por 5. Fazendo essa multiplicação e depois dividindo, você vai ter aproximadamente 69%. E 69% não é 73%. Sendo assim, a A está incorreta. Beleza, então, vamos para a B. O que a gente vai ter na B? Na B, a mediana dos totais de acertos das palavras, figuras e números por criança é igual a 24. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a mediana dos totais de acertos das palavras, figuras e números. Eu sei que o total é essa coluna aqui. Então, eu vou ter que identificar qual que é a mediana. Como eu tenho uma quantidade de dados que é par, o que eu tenho que fazer? A mediana vai ser o quê? Vai ser o quinto mais o sexto, porque são 10 elementos, e vamos dividir por 2. Se fosse, por exemplo, uma quantidade de dados ímpar, era só pegar o do meio, mas aqui, como a gente tem par, a gente tem que pegar os dois do meio e fazer a média. Então, beleza, vamos colocar eles em ordem crescente. Observando aqui, o menor é o 20, então eu vou ter aqui o primeiro. Depois do 20, eu tenho o 23, então o segundo. Aqui eu tenho outro 23, terceiro, certo? Daí aqui eu não tenho nenhum 23, então eu vou ter o 24, que é o quarto, e aqui o outro 24, que é o 5. Então aqui eu vou ter 24. Agora falta só o sexto, certo? Então eu não tenho mais 24, eu não tenho 25, mas eu tenho 26. Então esse aqui é o sexto. Então mais 26 divide por 2. 24 mais 26 sobre 2, 24 mais 26 é 50, 50 sobre 2 é 25. Portanto, a mediana é 25. Aqui fala que é 24, portanto está incorreto. Beleza, vamos para a C agora. O que a gente vai ter na C? As crianças que acertaram mais figuras do que palavras também acertaram menos números do que palavras. Então, as crianças que acertaram mais figuras, essa coluna, do que palavras, também acertaram menos números do que palavras. Então, vamos verificar. Quem acertou mais figuras do que palavras? A 1 acertou mais figuras do que palavras, porque ela acertou 9 figuras e 8 palavras. E ele fala também que ela acertou menos números do que palavras. Então, acertou 6 números e 8 palavras. Então, a 1 está ok. Aqui, a 2 acertou mais figuras do que palavras, só que a quantidade de palavras e de números é igual, não é menor. Como aqui fala que acertou menos números do que palavras, está incorreto por esse motivo. Por quê? Porque já na criança 2, temos que a quantidade de acertos de palavras e de números é igual. Beleza, agora vamos para D. As medianas do total de acertos de figuras e do total de acertos do grupo coincidem com o total de acertos de figuras e de números da criança 5. O exercício quer a mediana do total de acertos de figuras e do total de acerto de números coincidem com o total de acertos de figuras e de números da criança 5. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar qual que vai ser mediana das figuras
e dos números e verificar se isso coincide com a criança 5, que é essa criança aqui, dessa linha. Então vamos lá. Primeiramente, vamos calcular aí a mediana. Primeiramente das figuras e também do que? Dos números. Da figura, o que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem que pegar o quinto e o sexto e dividir por 2. Então vamos identificar qual que é o quinto e o sexto das figuras e depois dos números. Então, observando aqui, o menor número é o 7. Então aqui eu tenho o primeiro, depois do 7 eu tenho 8, então 2, 3, não tenho nenhum 8, agora vem o 9. Então aqui eu tenho 4, 5, 6. Como o quinto e o sexto são iguais, eu já posso dizer que a mediana das figuras é 9. Se a mediana das figuras é 9 e a criança 5 tem aqui 9 realmente, então as figuras estão ok. Beleza. Agora a gente vai para os números. Se eu observar, o menor aqui é o 5. Depois do 5 vem o 6, então é o segundo. Depois do 6 eu não tenho mais 6, certo? 9, 8, 9, certo? Então agora a gente vai para o 7. Então o 7 eu tenho 3, 4. Depois do 7 vem o quê? Vem o 8. Então eu tenho 5, 6. Beleza. O 8 e o 8 é o quinto e o sexto. Logo, a nossa mediana aí do número de acertos de números vai ser 8. E se a gente observar que a criança 5 realmente tem 8. Então, como coincide, realmente coincide, a alternativa correta é a alternativa D. Então é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 84 do vestibular da Unesp de 2022. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para que assim você ajude o canal e a gente possa continuar ajudando você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima.